Bom dia, alunos do sétimo ano, né? Escola César. Hoje nós vamos dar continuidade, né, às nossas aulas virtuais, né? Infelizmente, a pandemia ainda não acabou, né? Nós ficamos impossibilitados de retornar para a escola, né? Nós vamos seguir em frente, tentando fazer o nosso melhor, para que vocês possam ter um pouquinho de conhecimento, né, nesta área da educação física. E hoje nós vamos falar de um esporte, né, o esporte mais praticado no Brasil, né, que é o futsal. O esporte mais popular do Brasil é o futebol de campo, mas o mais praticado hoje é o futsal, né, devido a o espaço, né, físico para praticar o futsal, né? Por exemplo, aqui em Vazante, vocês podem observar, nós temos inúmeras quadras e campo de futebol, nós temos somente três, né? Dois campos mais pequenos e um campo oficial. Então né? A gente pode pensar na nossa cidade que nós temos muito mais quadras. Então, em praticamente todas as cidades também é assim. Então, o futsal nas escolas, né, também é bastante praticado, é o esporte mais praticado nas escolas, é o futsal. Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho desse esporte, né? O futsal, ele é um esporte coletivo, de invasão, que vocês já sabem o que é esporte coletivo de invasão, né? Que o conceito de invasão nos remete à ideia de que para marcar gols ou marcar pontos, a equipe tem que invadir o campo do adversário, né, para conseguir este intento, este objetivo. Então, esporte coletivo de invasão, você precisa de invadir o campo do adversário para marcar gols ou marcar pontos, né? Nós temos inúmeros exemplos de esportes coletivos de invasão: futebol de campo, futsal, basquete, handebol, polo aquático, futebol americano, são inúmeros os esportes. E hoje, né, nós vamos conhecer um pouquinho da história do futsal, onde é que ele foi criado, né, e as suas principais regras. O futsal, ele tem duas versões para o seu surgimento, né? E uma delas, né, que ele foi criado no Uruguai. O futsal surgiu no Uruguai nos anos 30. E o responsável, né, o professor que criou esse jogo, a professor de educação física, chamava Juan Carlos Seriani, né? Na época, lá no Uruguai, o país vivia em êxtase, né? O Uruguai tinha sido recentemente bicampeão olímpico, né? Em duas Olimpíadas seguidas tinha sido campeão, coisa que o Brasil conseguiu somente agora na última Olimpíada em 2018 no Rio de Janeiro, né? Que o Brasil conseguiu ser o campeão olímpico. Então o Uruguai já tinha sido campeão duas vezes. E também o Uruguai, em 1930, foi o primeiro campeão mundial de futebol de campo, né? Que foi a primeira Copa do Mundo. Ela foi realizada no Uruguai e o Uruguai foi o campeão. Então, com isso, as crianças, né, as pessoas ficavam apaixonadas com o esporte, com o futebol. Como não tinham muitos campos, né, para a prática desse futebol, esse professor teve a ideia de levar esse esporte, né, para as quadras que jogavam basquete, para os salões que faziam-se festas, né? Então, as crianças jogavam bola nesses salões de festa, nas quadras de basquete, porque não haviam muitos campos para a prática do futebol. Então, as regras foram adaptadas, o número de jogadores, né? Em alguns espaços eles usavam 7 jogadores, né? Outros 5, então era de acordo com o tamanho
do espaço que colocava-se um número de jogadores. Então tinha espaço que dava para colocar 7 jogadores na linha e um no gol, tinha espaço que era 5 na linha e um no gol. Então não tinham as regras fixas. Mas mais tarde, né, esse esporte ele veio para o Brasil. Em 1935, o futsal chegou ao Brasil. E em 1950, né, foi criado, né, as primeiras regras do futsal. E uma das primeiras regras foi o número de jogadores, que passou a se jogar com 5 jogadores, um goleiro e 4 jogadores de linha, né? Então o futsal joga-se com 5 jogadores de linhas. E o Brasil, né, logo o Brasil se organizou, as primeiras federações foram no Brasil e o esporte tomou uma dimensão imensa. E hoje, né, de 1950 para cá, ele transformou-se no esporte mais praticado. E foram realizados, né, até hoje 8 Copas do Mundo. E o Brasil é uma potência, que o Brasil é pentacampeão de futsal, né? Das 8 Copas que tiveram, o Brasil ganhou 5. Né? Inclusive esse ano era um ano de Copa do Mundo, né? Esse evento era para ser realizado na Lituânia, né? Mas devido à pandemia, esse evento foi adiado, como muitos outros também. Então, o Brasil é uma das maiores potências do futsal, juntamente com a Espanha, com a Rússia, né? Com a Argentina, que também já foi campeão do mundo. São as melhores equipes do mundo. E uma curiosidade, que o futsal feminino, no Brasil, ele só pôde ser praticado, né, a partir de 1983, né, que as competições para mulheres eram proibidas. Então praticamente as mulheres não jogavam essa modalidade, né? E foi a partir de 1983 que se criou, né, o futsal feminino. Puderam ter mais competições, as mulheres puderam competir também. E o Brasil não tem a Copa do Mundo, mas tem o Campeonato Mundial. E o Brasil é o único campeão do mundo. Em todas as edições que teve desse torneio, o Brasil foi o campeão. Então, o Brasil é uma potência muito grande no futsal. E dentre, né, as regras, né, que o futebol, todo esporte, ele tem as regras oficiais. Em todo lugar que você for, né, as regras são as mesmas. Eu vou falar aqui algumas regras, né, para que vocês, porque vocês já conhecem, quem já participa do futsal conhece um pouco das regras. Tem a quadra, né, o tamanho da quadra. Para jogos oficiais, a quadra tem as medidas oficiais, né, que é de 38 a 42 metros de comprimento e de 18 a 22 de largura. Então, dentro dessas medidas, a quadra é oficial. Lógico, essas medidas são para campeonatos oficiais, né? Campeonatos organizados pelas federações e confederações de futsal. Nos nossos esportes aqui, nos esportes de escola, nos jogos escolares, o tamanho da quadra na nossa região é um pouco menor. Para começar o jogo, as equipes têm que ter 5 jogadores, né? Um goleiro, 4 de linhas. E no banco de reserva são 7 jogadores. Então, uma equipe de futsal, ela pode levar 12 jogadores para o jogo. O equipamento, que é uma coisa importante também, o equipamento dos jogadores, né? É a camisa, o calção, as meias, as caneleiras, é obrigatório, e as chuteiras de futsal. Os jogos oficiais, né, eles têm os tempos dois tempos de 20 minutos. E esses tempos eles são cronometrados, não?
Então, quando a bola sai, para o cronômetro. A bola entrou em jogo, solta o cronômetro. Então, são 2 tempos de 20 minutos, né? A equipe de arbitragem, ela é composta por 4 pessoas: o árbitro principal, um árbitro auxiliar, um cronometrista e um anotador. Essas são as pessoas responsáveis por dirigir a partida. Quanto às substituições, elas são volantes, é diferente um pouco do futebol de campo, né? O jogador pode entrar, pode sair de acordo com a vontade do técnico. Ele pode sair, passou 1 minuto, 2 minutos, que seja vontade do técnico, ele pode voltar para o jogo, a não ser, né, que ele seja expulso da partida, né? Quando ele recebe um cartão vermelho, ele é expulso da partida, então ele tem que sair da quadra, não podendo mais participar do jogo. Não, essas são as regras, as principais regras. E o futsal, ele tem 18 regras oficiais, e vocês vão, com o tempo, vão aprendendo todas elas, né? E para melhor compreensão de vocês, eu vou colocar um pequeno vídeo, né, com um pouquinho da história para complementar a minha fala, um pouquinho da história, um pouquinho das regras do futsal. Infelizmente, né, nós não podemos fazer as nossas aulas práticas, que era mais prático a gente aprender as regras lá no jogo, fazendo a atividade lá na quadra, mas infelizmente a pandemia nos impede que nós possamos, né, fazer essas aulas práticas. Mas enfim, nós vamos assistir o vídeo, né, e na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais das outras regras, ok? Um abraço a todos, né? Fiquem com Deus, assistam às aulas, façam as atividades e depois enviem para a gente.
created using Powtoon.